Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo 3, tá? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, a partir do versículo 6. Goiânia, um abraço pessoal de Goiânia, pessoal de Brasília, Goiás. Deus abençoe a todos vocês aí, tá bom? Estamos chegando aí nos Atos Proféticos, se Deus quiser, agora em janeiro. Estamos aí nos Atos Proféticos, você que faz parte dessa equipe, que vai estar conosco aí nas ruas, seja bem-vindo. Vamos pegar esse calor aí nas ruas, né, gente? Janeiro é calor, vamos pegar esse calor nas ruas. A paz do Senhor Jesus, Brasília. Capítulo número 11, versículo 3 a seguir, diz assim: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará seguro, ou salvo. Mas Jesus disse isso dizendo da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Eu já preguei essa mensagem algumas vezes, e todas as vezes que eu prego essa mensagem, a minha fé aumenta. E todas as vezes que nós ministramos essa palavra, nós entendemos que há um tempo, como eu preguei na live de ontem, há um tempo determinado para todas as coisas, e nós temos a impressão que parece que esse tempo nunca chega. Eu preguei sobre isso ontem. Hoje nós vemos esse capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 11, claramente dizer que, versículo 5, que, ora, Jesus amava a Marta, a Maria e amava o seu irmão Lázaro. E a pergunta é: se Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro, por que Jesus não atendeu o pedido imediato quando mandaram dizer: Mestre, Lázaro, a quem o Senhor ama, está enfermo? A pergunta que você muitas vezes pode estar fazendo consigo: por que as coisas acontecem comigo? Porque Deus não me ama? Por que será que as coisas estão acontecendo? Jesus não me ama? Talvez seja a pergunta que você tem falado com Deus muitas vezes. Mas olhando para esse capítulo de João, você começa a entender que o fato de Jesus não chegar na hora ou deixarem as coisas acontecerem não é porque ele não te ama. Um abraço pessoal de Massachusetts, nos Estados Unidos da América. O fato dele não chegar na hora que você achou que ele deveria chegar não é nenhuma prova de que ele não te ama, de que ele não tem cuidado ou preocupação com você. Nesse capítulo 11, nós vemos claramente que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Porém, quando a notícia chegou dizendo: Lázaro, a quem o Senhor ama, está enfermo, ele ainda ficou no lugar 2 dias. Depois ele se levantou novamente a Judéia. Os discípulos disseram: Senhor, ainda agora há pouco os judeus queriam te apedrejar e tornas para lá. Ou seja, Jesus poderia não voltar lá, porque a mensagem é que eles queriam pegar Jesus. Mas Jesus tinha uma situação a ser resolvida.
E não importa quem estava tentando impedir que esta obra fosse avançada. Ele precisava estar lá. Não na hora que as irmãs de Lázaro mandaram a notícia, mas na hora que aprouve a ele dizer, vamos despertar Lázaro. Mas Lázaro já estava morto. E a palavra nesta tarde é que Jesus, ouvindo, disse, esta enfermidade não é para a morte. Jesus mentiu? Jesus mentiu? Porque ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morreu. Eu quero que você medite nesta palavra essa tarde. Porque muitas coisas acontecem e parece que Jesus não falou a verdade. Remanda sóbria. Parece que Jesus não estava falando a verdade. Mas aquele que é a vida, não é aquele que é vida, é aquele que é a vida. Alguns dizem Jesus é vida. Não, Jesus não é vida. Jesus é a vida, tem diferença. Vida é uma planta, é um animal, é o fôlego, mas Jesus é a vida, é aquele que dá a vida. Então entenda nessa tarde, ele não mentiu. Quando ele disse Lázaro não está morto. Porque ele, sendo a vida, ele estaria dizendo Lázaro está vivo. Vocês não estão entendendo. E Jesus foi um pouco mais longe com os discípulos, porque geralmente nós não entendemos a situação. O Senhor fala e nós ficamos meio que viajando na maionese, sim ou não? Ficamos mesmo que viajando na maionese. O Senhor fala e a gente não se atenta para os detalhes. Não se atenta para os detalhes, que são cruciais. Jesus está dizendo, e os discípulos estão falando, mas se Lázaro está dormindo, então ele está seguro, ele está salvo. Tem coisas que o Senhor fala e você não compreende. Tem coisas que o Senhor fala e nós não entendemos, não compreendemos. Porque quando se trata de coisas que Jesus fala, entender Jesus é impossível. Ninguém consegue entender, ninguém consegue compreender Deus. Deus não se explica. Jesus não se explica e por isso gera dúvidas em você, gera dúvida em quem está ouvindo. Até porque o natural, o homem em si, ele não compreende as coisas do Espírito. Os discípulos estavam com Jesus, mas não compreenderam quando Jesus disse, Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Jesus, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar. Versículo 6. Ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Ele poderia ter ido imediatamente. Porque ele amava Lázaro. Ele amava Maria. Ele amava Marta. Ele poderia ter ido imediatamente. Mas ele ainda ficou 2 dias no lugar. Porque aquele que sabe resolver o seu problema não tem pressa. Aquele que sabe que a situação para ele não é nada, não se apressa. Aquele que entende que a morte para ele é nada, não se apressa. Remanda sóbria. O que é a morte para Jesus? Nada. Ele é a vida. O que são os planos que não dão certo para você? Nada. Porque para ele não tem nada que não dá certo. Tudo dá certo. Jesus agora se levanta e diz, vamos embora porque Lázaro dorme. E ele disse, esta enfermidade que Lázaro tem não é para a morte. Vai entender. Vai entender. Mas para a glória de Deus. Jesus disse
esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus ouvindo, versículo 4. E Jesus ouvindo isso disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, o que acontece com você, muitas vezes, não é para destruir tua vida, não é para acabar com os teus planos, com os teus projetos, mas é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado por ela. Essa situação não é para destruir você, é para que o nome do Senhor seja glorificado por essa situação. Alguém vai olhar para essa situação resolvida e vai dizer: Jesus trabalhou nessa situação. Ele realmente cuidou dessa situação. Glória a Deus. Nessa tarde você precisa entender que aquilo que muitas vezes parece para você o impossível, ou aquilo que não vai dar certo nunca, quando se trata de Jesus, tudo dá certo. Quando se trata de Jesus, não tem enfermidade, não tem morte, não tem porta fechada, não tem embaraço, não tem impedimento. E o fato dele te amar não te isenta de você ficar enfermo, de você ficar desempregado, de você sofrer muitas vezes uma perseguição, uma afronta. Muito pelo contrário. Homens de Deus do passado passaram por dificuldades financeiras, passaram por lutas com enfermidades e outros até morreram enfermos. Se é para a glória de Deus, nós temos que dizer: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. É para a tua glória, eis-me aqui. É para a tua glória, o teu nome vai ser glorificado nesta luta. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Teu nome vai ser glorificado nessa dificuldade. Amém. Assim seja. É isso que o Senhor quer que você e eu façamos todos os dias. Que nós entendamos que o Senhor nos permitiu acontecer certas situações que não é para te acabar. Não é para acabar com a sua vida, pelo contrário, é para que o nome dele seja glorificado quando a vitória chegar. Jesus agora vai para Betânia. E a Bíblia diz que ao chegar, Marta está já sem esperança. Porque, como diz a palavra de Deus, o desejo chegar de vida e o demorado é enfermidade para os ossos. Veja que quando Marta vê Jesus chegar, Marta chega até Jesus. Veja o versículo de número 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Veja a diferença de Marta e Maria. Marta saiu correndo ao encontro de Jesus e Maria ficou sentada. Marta foi correndo e Maria ficou sentada. E Maria, como diz o versículo 2, é aquela que ungiu os pés de Jesus com unguento e enxugou com seus cabelos. Esta é Maria, que ficou aos pés de Jesus. Veja que Maria ficou sentada em casa quando Marta vai correndo ao encontro de Jesus. Por quê? E eu entendo nesta tarde que quem confia não se apressa, que quem confia descansa, que quem acredita que Jesus pode todas as coisas não se desespera. Marta correu ao encontro de Jesus enquanto Maria ficou assentada em casa.
Não quer dizer que Maria não tinha sofrido pela morte do seu irmão Lázaro, mas ela acreditava que Jesus poderia ressuscitá-lo. E ela não entrou em pânico e desespero, pelo contrário, ela ficou aguardando e o mestre mandou chamá-la. Jesus mandou chamar Maria, que aí se levanta e vai ao encontro de Jesus. Marta vai dizer para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Veja que o diálogo de Marta com Jesus prolongou-se mais do que o de Maria com Jesus. Porque são muitas as interrogações daquele que muitas vezes deixa de acreditar. São muitos questionamentos, são muitas perguntas. Jesus estava dizendo: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, mas é como você e eu, quando queremos que alguma coisa seja resolvida, o Senhor está dizendo: aguarda, espera, vai acontecer. Você, eu sei, mas quando? Quando? Ei, cantureri, andou, viaçai. Quando? Eu sei, mas quando? A mesma pergunta Maria também fez: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus não prolonga a conversa com Maria. Veja aqui. Veja aqui. Ouvindo, pois, Marta, versículo 20. Marta, ouvindo que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Jesus disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto, Marta? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que há de vir ao mundo. Que há de vir ao mundo? Eu já estou aqui, Marta. Ei, cantureri. Eu estou aqui, Marta, conversando com você. Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo e que veio. Está aqui, eu estou aqui. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Veja que Maria não se apressou. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria saia apressadamente, se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-a, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você está entendendo essa palavra aqui? Veja que no versículo 2, Maria era aquela que estava aos pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus com unguento, enxugou com os cabelos. Marta correu ao encontro de Jesus, já foi logo perguntando e falando: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora veja a atitude de Maria. Maria não foi, ficou sentada em casa. Jesus mandou chamar Maria. Aí sim Maria foi. Aí sim Maria foi. E quando Maria chega, Maria vai fazer exatamente o que diz lá no versículo 2. Maria era aquela que tinha estado aos pés de Jesus e ungido os pés de Jesus com seus cabelos. Ungido com unguento e enxugado com seus cabelos. Maria agora vai de novo ao encontro de Jesus e vai fazer novamente. Ela vai se jogar aos pés de Jesus. E a pergunta que Marta fez, ela vai fazer de modo diferente. Ela agora está lançando-se aos pés de Jesus e vai dizer: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Está vendo a diferença de atitudes? Como faz toda a diferença? Marta corre, Maria fica. Jesus manda chamar, Maria vai. A mesma questão que Marta teve, Maria também teve. Só que as atitudes foram diferentes.
quando você começar a proceder, a agir de forma diferente, quando você começar a confiar mais, as coisas vão começar a dar mais certo. Porque para Marta, Jesus só ressuscitaria Lázaro na ressurreição do último dia. Mas a ressurreição estava de frente dela. Para Marta, Jesus ressuscitaria Lázaro lá na ressurreição dos últimos dias. Mas ele disse: Marta, sou eu que sou. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Eu estou aqui. Ei, calabandaçou. As suas perguntas, seus questionamentos acabaram aqui. Eu estou aqui, Marta. Eita, glória. É isso que Jesus quer falar com você essa tarde, quer falar comigo essa tarde. Eu estou aqui. As suas perguntas, os seus questionamentos estão sendo respondidos. Eu estou aqui. Eu vim para fazer o milagre. E você acredita que só vai acontecer há muito tempo depois? Eu estou aqui agora. Estou aqui, Marta. Ô, glória. O Senhor está falando com pessoas nessa tarde. Eu vou orar por você. Porque as nossas atitudes vão determinar se nós confiamos ou não confiamos. Ou ficamos em meio termo. Nessa tarde de oração, eu quero convidar você a confiar e acreditar que mesmo que tudo pareça dar errado, ainda assim dá certo. Porque isso é para a glória de Deus. As suas provas, as suas lutas, as suas batalhas espirituais, as suas enfermidades, os seus problemas financeiros, os seus problemas familiares. Em tudo isso, Jesus sabe. Ele enxerga. Ele está vendo você, está sentindo também a dor junto com você, mas ele precisa que você aprenda com isso. Ele precisa que você entenda que a atitude de desespero não vai mudar em nada. Ele foi para resolver. Ou você está calma ou você está desesperada. Isso vai fazer com que ele mude de ideia? Não, ele vai fazer também. Só que há uma diferença na atitude de Jesus com Marta e com Maria. Um abraço aos irmãos que estão abençoando o canal aí. Deus abençoe vocês aí profundamente. Jesus disse para Marta: tendo, pois, Marta chegado onde Jesus estava e vendo, lançou os seus pés, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu-a chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Versículo 34. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Versículo 35. Jesus chorou. Ele chorou por quê? Porque estava todo mundo chorando? Não. Ele chorou por quê? Porque era Lázaro, a quem ele tanto amava, que tinha morrido? Não. Porque se ele podia ressuscitar, ele chorou pela incredulidade daqueles que estão lá. Viu Marta chorando, viu judeus chorando, e a maioria deles eram carpideiras. Viu ali pessoas e ele sensibilizou, chorou com o sofrimento de Marta, de Maria e tudo, mas na verdade o choro de Jesus foi porque muitas vezes ele quer que você e eu confiemos. E nós desafiamos, né, a autoridade de Jesus em achar que ele não poderia fazer aquilo. E por outro lado, ele chora ao ver Maria e Marta chorando. Ou seja, a tua dor sensibiliza Jesus.
Não porque ele não pode fazer, porque ele sabia que ele poderia ressuscitar Lázaro exatamente naquele momento. Mas a dor de Maria e a dor de Marta sensibilizou Jesus a ponto dele chorar. Ele moveu-se de íntima compaixão. Jesus se angustia junto com você. Jesus sofre junto com você, mesmo sabendo que ele pode fazer isso na hora. Enxugar tuas lágrimas no momento exato. Mas, todavia, o teu sofrimento, a tua dor também faz com que Jesus sofra junto com você. Amém? Vamos orar essa tarde, que essa mensagem abençoe a sua vida, a sua casa. Os irmãos estão colocando seus pedidos de oração aí. Confia no Senhor. Amém? Nada acontece por acaso. Tudo que está acontecendo na sua vida é permissão dele, porque ele sabe como resolver. Ele sabe a hora certa de chegar e não é isenção de amor. E não é porque ele não se preocupa com você. Não é porque ele não sabe da sua dor, ele sabe. Ele sabe, ele conhece. Mas aquele que pode todas as coisas, aquele que sabe resolver tudo, que pode tudo. Quem foi que disse que não tem jeito para esse problema? Quem foi que disse que não tem solução para essa luta? Quem foi que disse que ele não pode fazer? Não há nada impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Então crê nessa tarde. Poderoso Deus, maravilhoso Pai. Em o nome de Jesus, clamamos essa tarde. Senhor, eu quero pedir primeiramente perdão por todos os nossos pecados, por pensamento, por palavras, por obras. Perdoa as nossas transgressões e iniquidades. Santifica-nos na palavra, tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Oramos por esta casa, oramos por essa pessoa que ora comigo, por esta outra que está cansada, por esse outro que está enfermo. Oramos pelo o coração que está angustiado, mesmo sabendo que o Senhor tem todo o poder. Mesmo sabendo que o Senhor tem todo o poder, porque todo o poder foi entregue nos céus e na terra. Muitas vezes a nossa fé vacila, Jesus. Muitas vezes a nossa estrutura desaba. Eu quero pedir ao Senhor essa tarde, em nome de Jesus. Segundo esta palavra, Lázaro não está morto. Segundo esta palavra, essa situação não acabou. Ei, canto erguendo. Segundo esta palavra profética nessa tarde, isso é só uma vírgula. Ei, canto erguendo. Diante desta mensagem, diante desta palavra, Senhor, nós profetizamos essa tarde a cura, a libertação, o livramento. Cremos e acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos. Sei que todas as coisas contribuem, como diz Romanos 8:28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus